Amém, queridos? O tema de hoje é pastoreai. Os mais antigos vão lembrar, né, do pessoal imitando um pastor lá de Santarém, esqueci o nome do pastor, um pastor bem antigão lá, que ele falava: pastoreai o rebanho que está entre vós. O pastor Michel, que é fera em imitar as pessoas, né? E ele imitava, e um pastor muito bênção de lá. E esse é o nosso tema. Por quê? Porque nós somos líderes. Costumamos dizer que somos pastores com um P minúsculo, né? Pastoreamos um pequeno rebanho, seja ele um life group, seja ele o nosso setor, a nossa rede, mas nós pastoreamos um pequeno rebanho do grande, que faz parte do grande aprisco de Jesus. Então todos nós pastoreamos. E a carta de Pedro vai falar algo bem específico. Então vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Aos presbíteros que há entre vocês. Pode só baixar um pouquinho aqui para mim, por gentileza. Aí, perfeito. Aos presbíteros que há entre vocês. Parafraseando aqui, então, aos líderes que há entre vocês, aqueles que exercem algum tipo de liderança. Eu, presbítero como eles, testemunhas dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. O escritor aqui aponta alguns fatores imprescindíveis que um líder precisa ter. São várias características, as qualidades, os fatores, são várias coisas que compõem o caráter, o perfil de um líder. Mas aqui o escritor ele aponta pelo menos 3. Na verdade aponta mais, mas daí seria por um outro Tadel, não caberia. Nem sei se nesse aqui a gente vai conseguir falar todos, né? Mas e o quarto, pelo menos, é um que você já tem. Então, não sei se a gente vai pregar se não é chovendo molhado. Mas vamos ver o que Deus reserva para a próxima terça-feira. Paulo ele fala aqui de 3 fatores imprescindíveis dentro do contexto. Falei Paulo, mas a carta é Pedro. Eu esqueci escrevendo aqui, então falei errado. O escritor ele fala de 3 fatores imprescindíveis para um líder. Queridos, eu preciso ressaltar aqui, a gente já disse isso antes, nós não estamos em busca de pessoas perfeitas. Se assim fosse, eu não teria sido achado e eu não estaria aqui. Nós não estamos em busca de um vice-querubim para colocá-lo como líder, mas nós estamos, assim como Deus, acima de nós, Ele busca disponibilidade. Um coração disposto e disponível. O pastor falava muito sobre isso, sobre disposto e disponível. Alguém que está predisposto a passar pelo processo que vai fazer dele um exemplo. E queridos, ser um exemplo não é um peso, não é uma obrigação, não é algo ruim, é um privilégio, é uma virtude. Porque se eu me torno exemplo, significa que eu estou cada vez mais parecido com Cristo. Então, não apenas nesses ensinamentos ou nesses versículos que nós vamos ler, mas em toda a Bíblia, tudo aponta para um modelo que é Jesus. E quando fala de ser exemplo, de sofrer as aflições como bom soldado de Cristo, de aprender, está falando da gente se tornar parecido com Cristo. Porém, a nossa natureza é carnal e é totalmente diferente da natureza divina. Então, queridos, para que a gente entre nesse lugar de ser líder, não perfeitos, porém dispostos, caminhando para a perfeição, de sermos líderes, nós precisamos entender que ainda que a gente não tenha alcançado um patamar de perfeição, e eu não fico tão bravo com isso, principalmente depois que eu li que Paulo disse, eu julgo não ter alcançado, mas uma coisa eu faço, deixo para trás as coisas que ficam e avanço para as que estão diante de mim.
Então, por mais que a gente não busque perfeição, isso não é a muleta para que eu venha dar na trave sempre. Pelo contrário, quando a gente fala que não busca perfeição, nós estamos buscando um coração ensinável, uma árvore que, hora ou outra, está dando frutos, está correspondendo ao ensino e às pérolas que estão sendo lançadas a eles. Então, muitas vezes, quando não acontece algo em mim, não é porque estão entulhando os meus poços, estão me perseguindo, tem algo contra mim, eles não gostam da minha cor, não gostam da minha altura, não tem nada a ver com isso, querido. Significa que muitas vezes eu não estou correspondendo com aquilo que está sendo colocado, confiado, depositado sobre a minha vida. Daí, eu não tenho como ser exemplo se eu não correspondo. E se eu não correspondo, não sendo exemplo, como que eu vou derramar daquilo sobre outras vidas? Porque cada um dá aquilo que tem. Então, se eu tenho uma indisposição a aprender, se eu tenho um coração duro ao ensinamento, se eu sou colocado como líder, o que eu vou reproduzir? Indisposição no aprendizado. Vou reproduzir um coração duro. Então, queridos, é muito mais prático, por mais que não seja fácil, e acho que também nem é prática a palavra que se aplica aqui, mas é muito melhor eu me sujeitar ao processo, por mais que vá moer a minha carne, mas vai produzir frutos que são dignos do chamado que Cristo deu à minha vida. Então nós precisamos entender de fato, vivemos para agradar a quem? A nós mesmos ou a Deus? Se a Deus, então eu preciso colocar a minha vida, ou sujeitar a minha vida num processo que vai fazer com que Cristo seja revelado através de mim, ainda que eu não apareça. Lembra de João? Importa que ele cresça e eu diminua. Se nós conseguirmos pensar um pouco como João, desaparecendo mais, indo mais para os bastidores e deixando Jesus em evidência, nós vamos começar a entender que ministério é serviço, não ser visto. Embora o fato da gente servir vai nos colocar em lugares que nós seremos vistos. Mas quando nos virem, que glorifiquem a Deus, que dignifiquem a Deus, e não aquilo quem eu sou. Porque se depender de mim, querido, não tinha 5 pessoas aqui hoje. Talvez só minha família, olhe lá. Amém? Então, o que Paulo fala? Quais são os 3 fatores imprescindíveis que Paulo fala, né, nesse texto? Ele vai falar de 3 coisas: sentimento, de motivação e de postura. Sentimento é a primeira fase ali que ele fala no versículo 2. Não por obrigação, não se sinta obrigado, ou não sinta que deve obrigar alguém. Então, não por obrigação, mas espontaneamente. Já ouvimos que nada forçado dá certo, e também que é proibido proibir. Essas frases eu já ouvi bastante, tanto do pastor Eibe quanto do próprio pastor Michel, né, que não é proibido proibir e nada forçado dá certo. Então uma liderança não pode existir com base na obrigação. Uma vez um rapaz que caminhava comigo em discipulado, ele estava para alugar um ponto comercial, ele estava em dúvida entre 3, e ele foi mentoreado pelo líder dele, e o líder dele falou uma das salas e os motivos pelo qual ele apontou, e das 3 era mais cara, mas era mais bonita, era melhor, e aí, só que ele estava no coração de alugar uma outra, mais barata. Só que daí eu cheguei para ele: e aí, já escolheu a sala? Já. Qual que você escolheu? Aquela lá, mais cara. Falei: sério, por quê? Falei: é porque meu líder mandou. Daí eu falei: cara, você não tem problema nenhum e você deve, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança, há sabedoria. Mas qual é o CPF que vai estar no contrato lá? É o seu. Eu não estou falando para você fazer totalmente o contrário do que ele falou para você fazer. Eu estou falando que se você fizer só com base no que ele falou, sem entender e sujeitar o seu coração, isso você sempre vai fazer as coisas porque os outros falaram. E a tendência disso não dá certo. Adivinha? 6 meses não deu certo. Porque ele não imprimiu aquela palavra, ele não viu
Porque o líder dele tinha uma visão a respeito do negócio dele que ele não conseguiu ver. Então o líder dele falou, assim, assado, e ele só ouviu que ele tem que fazer aquilo ali. Não sonhou junto. Lembra de Gideão? O anjo apareceu para todo Israel ou só para Gideão? Só que ele convocou 32 mil, desses 22 mil eram covardes. Só ele viu, mas a visão que ele contou, as pessoas imprimiram no coração, a ponto delas falar, me sinto convocado. Então esse rapaz, ele não se sentiu inspirado por essa visão, então a ponto dele fazer só por causa do que foi falado. Então essa é uma linha fina, querido, é uma linha fina, e nós vamos discorrer isso bem, porque pode ser que a gente consiga ficar um pouquinho confuso da forma que a gente caminha, por isso que a gente não perca nada. Então não tem como existir uma liderança com base no tem que. Isso você já ouviu o pastor Michel falar muito, né? Tem que. Não tem que. Não tem que. O pastor falava muito. Isso é força do braço, não é ação do Espírito Santo. Lembra do que foi dito a Zorobabel, Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Estavam falando de uma batalha, de uma conquista, mas também liderança é batalha, e é conquista, é avanço. Então, ou a gente entende que vai fazer por força e por violência, que significa as nossas virtudes terrenas e a nossa força do braço, ou vai ser pelo Espírito do Senhor. Mas a quem nós vamos sujeitar? A nossa vontade, a nossa sabedoria, ou a sabedoria do alto e a vontade de Deus? É isso que vai determinar se as coisas serão feitas por força ou pelo Espírito. O tornar alguém líder na força do braço ou na necessidade é danoso tanto quanto o que deseja se tornar líder a qualquer custo. Porque também tem pessoas que querem, na obrigação, ser líderes. Então, eles vão dar um jeito de estarem sempre com o nome no caderno da liderança para que ele seja lembrado como líder. E isso é danoso também. A Bíblia fala, aquele que almeja, aquele que deseja o episcopado, a liderança, o presbitério, excelente coisa almeja. Mas ela já põe um parâmetro, excelente coisa almeja. Então, o nível para a pessoa alcançar precisa ser excelente. Só que tem pessoas que desejam isso, mas não estão dispostas a passar pelo processo. Desejam liderança, mas não querem orar como líderes. Desejam liderança, mas não se submetem como líderes. Desejam liderança, mas não aprendem como líderes. Desejam liderança, mas não são transparentes como líderes. Tem o mesmo dano que alguém que obriga alguém a ser líder. Então, olha como é uma via de mão dupla. E qual é o sentimento certo? Qual é o correto? O correto é espontaneamente, naturalmente, abertamente, sinceramente, verdadeiramente, simplesmente, descomplicadamente, desembaraçadamente, instintivamente. E tudo isso vai na mão contrária da obrigatoriedade. De vontade sincera, sem coação externa, mas voluntário. O estopim da decisão sempre vai arder dentro. Por mais que haja, e sempre vai haver, alguma influência externa. E obviamente que podemos ser intencionais em gerar lideranças. Porque senão falar, então eu não posso gerar liderança em ninguém. Não, por isso que eu falei que é uma linha fina. Nós podemos e devemos ser intencionais em gerar liderança. Em ajudar a pessoa a enxergar o chamado de Cristo na vida dela. Mas Deus precisa falar com a pessoa sobre esse chamado. Eu posso desejar muito que o Murilo seja um líder, mas se Deus não falar com ele, não vai rolar. A mãe de Maria, mãe, do nosso Senhor Jesus, enquanto estava viva, a mãe dela, a mãe de Maria, desejava que ela fosse uma menina muito de Deus, a ponto de ensiná-la. Tanto que ela foi achada uma mulher entre poucas. Mas com quem que Deus falou para que acontecesse com ela o que aconteceu? Com ela. Deus pode confirmar o seu chamado em muitas pessoas, querido. Mas se Ele não falar com você,
Não mova-se. Não mova-se. Eu lembro quando o pastor falou com a gente sobre pastorear a igreja e me deixou num misto de crise com desespero. Noites dormindo 40 minutos. Foi algo assim que as minhas emoções abalaram muito. Por quê? Porque eu não queria fazer nada apenas pelo fato do pastor ter falado. Mas eu gostaria que Deus falasse comigo. Deus, confirma aqui. Confirma aqui. Fala comigo. Não é porque eu não confio no meu líder, eu confio na confirmação dele. Mas se o Senhor não falar comigo, eu tenho um medo gigantesco de fazer alguma coisa no teu nome que o Senhor não pediu. E eu aprendi com o próprio pastor Michel. Quando ele estava na aba, o pessoal falava: Deus tem uma igreja para você, assim, assim. E os próprios líderes ainda falavam isso. E ele falou: Deus, E ainda ele foi específico, né? O pastor falou que foi específico a forma que ele falou que precisava falar com ele, porque ele não queria fazer nada que se fosse só para fazer. E eu fui da mesma forma. E Deus usou pessoas de uma forma muito específica para falar com a gente. E não que de forma alguma, né, estou falando aqui do item obrigação, e de forma alguma o pastor nunca nos obrigou a nada, jamais. Mas, por outro lado, eu precisei ouvir de Deus. Ouvir de Deus. E se eu estou aqui é porque sim, eu ouvi Deus e ouvi os meus líderes que acreditaram em mim, mais do que a mim mesmo, mais do que eu mesmo. Ah, Alex, então eu descobri que meu líder está me obrigando. Agora eu tenho um álibi para não fazer o que ele quer que eu faça. Calma aí, abençoado. Você já parou para pensar que seu líder, que tem orado pela sua vida, às vezes até mais do que você mesmo, está fazendo o possível e às vezes até o impossível para que você abra os olhos e o coração e entenda que Deus tem algo para fazer em você e através de você? Já parou para perceber, para pensar nisso? Vamos a um exemplo bíblico. Mardoqueu, Mordecai, seja lá qual foi a versão, e Esther. Saiu um veredito, o povo de Israel iam tudo para o vinagre, iam passar a espada em todo mundo ia morrer. Mordecai fala com Esther, fala: Esther, você é uma das mulheres aí do rei, fala com ele. E ela mandou um recado, falou: seguinte, faz muitos dias que ele não me chama, e todo mundo sabe que se eu comparecer sem que ele solicite na presença dele, eu posso morrer. Ou ele pode me rejeitar o resto da minha vida, assim como aconteceu com Vasti, que era a principal antes de mim. Daí chegou a mensagem para ele. Ele poderia ficar no modo passivo. Eu falei: pois é verdade, fazer o quê, né? Vamos morrer todo mundo. Não, ele falou: opa, peraí, manda um outro recado para ela. Falou: não pense você que se você ficar quieta, essa condenação não vai chegar até você, porque você também é do nosso povo. Se você não se posicionar, Esther, salvação e livramento vem de outro lugar. Ou seja, Deus não depende de você. Mas quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou aí no palácio. Então ele insistiu com ela, por quê? Porque ele estava conseguindo ver algo que ela não via. Qual que foi a resposta dela? Fala para o povo orar e jejuar 3 dias. Eu vou comparecer diante do rei. E aí o resto da história você sabe, você não sabe, livro de Esther. Então, queridos, não significa que a gente entenda que não é por obrigação que a gente não vai insistir com você que, ei, Deus tem algo para fazer na sua vida, acorda. Reinhard Bonk falava: não existe nada, não existirá nada como um ungido esquentador de banco. Nunca houve, jamais existirá esse chamado para algum ser humano de ungido esquentador de banco. Não. Então, de alguma forma, nós vamos insistir para que você ouça Deus, ainda que você não queira nos ouvir. Mas se você ouvir a Deus, querido, você vai ouvir uma frase que está há mais de 3.000 anos ecoando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então nós precisamos entender a diferença. Por isso que eu falei que é uma linha fina. Nós não vamos obrigar você a fazer o que você não quer, mas nós vamos insistir para que você faça o que Deus quer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque se nós passarmos a nossa vida toda fazendo a nossa vontade, corremos o risco de não ver aqueles olhos em chamas. Agora,
Se a gente falar, Senhor, faça em mim a sua vontade, cuidado, querido. Se prepara. Porque apesar de ser boa, perfeita e agradável, a vontade dele vai contrariar muito dos seus planos e até dos seus sonhos. Mas vai estar totalmente alinhado aos planos dele, aos sonhos dele, aos decretos e ao propósito dele, que é perfeito e é eterno. E quando chegarmos na glória, estivermos diante dele, todos nós compareceremos, querido. Se nós, nessa vida, nos permitirmos a viver a vontade de Deus, nós receberemos mais do que bênçãos, que a Bíblia chama de galardão, que é aquilo que nós fizemos para Deus, somente para Ele, ainda que ninguém visse, ainda que ninguém aplaudisse, ainda que ninguém desse tapinha nas costas dizendo parabéns, eu fiz porque eu vim para agradar ao meu Senhor, aquele que morreu por mim na cruz, aquele que me chamou para esse exército e me comissionou para uma obra maior e mais nobre do que qualquer obra na face da terra. Então eu preciso entender isso, querido, ainda que a gente não vai no viés da obrigação, não nos peça para parar no teu primeiro não. Porque muitas vezes, e eu posso dizer por propriedade, e eu quero continuar nesse lugar, de ver menos do que o meu líder vê em mim, para manter o meu coração no lugar certo. Eu estou aqui primeiro pela graça, misericórdia e chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo, porque o meu líder viu em mim, o pastor Michel viu em mim coisas que eu não vi, não vejo e nem quero ver. Prefiro ver nos outros. Prefiro ver nos outros. Prefiro olhar nos outros. Porque, a minha vida não é preciosa para mim mesmo, mas a sua é preciosa para mim. Entendeu como essa inversão de valores? Os valores do reino são inversos aos valores do mundo. Os valores do mundo, o que é? Que se lasque todo mundo, eu é que importa. Esses dias fizeram uma pesquisa com homens, nem todos eram, e não estou falando de ideologia, estou falando de mentalidade. E aí, quem é a pessoa mais importante? Sua mãe, sua esposa ou seus filhos? O primeiro babaca respondeu eu. Nem foi colocado ele como opção de resposta. Porque se eu estou bem, a minha família está bem. Eu fui coitada dessa esposa, dos filhos e da mãe. Um outro falou, a minha mãe. A mulher estava do lado. Eu falei, Jesus, perdeu a bênção. Só que, como Deus disse a Elias, eu tenho guardado para mim 7.000 que não se dobraram. Deus tinha guardado para ele alguém que fosse dar uma entrevista e falou, a minha esposa é a pessoa mais importante para mim. Sempre vai ter alguém, querido, sempre vai ter alguém. Segunda coisa, segundo parâmetro, motivação. Repete comigo, motivação. Só para passar um pouco o teu sono. Não por ganância, mas de boa vontade. Qual é a motivação de você ser ou querer ser um líder? Pedro fala, não por ganância, mas de boa vontade. A nossa motivação em liderar pode ser a mola propulsora ou a sepultura do nosso ministério. Ela pode ser a mola propulsora ou ela pode ser a sepultura. Ao darmos um passo, dependendo da motivação, quando a gente dar um passo no lugar chamado ministério, liderança, ou pode ser uma mola que nos impulsiona para frente, porque para cima é só Jesus mesmo, é só a graça, não precisa de mais nada. Ou vai abrir uma comporta e a gente cai no sepulcro ministerial. Ele fala não por ganância. Queridos, existem algumas coisas, a Bíblia diz que de algumas coisas não se fartam, a terra não se farta de água e os olhos do homem não se fartam de ver. E no caso ver, você sabe, pode entender várias coisas aí. E fala o homem, quando fala homem aqui, no caso é o homem natural. Só que os olhos dos homens sempre estão, o homem natural, nós não somos mais o homem natural, embora o nosso homem natural a gente tentou matar na piscina do batismo. Descobrimos que ele sabe nadar, miserável. Mas o homem natural, ele sempre busca uma forma de obter poder. Seja por dinheiro,
seja por influência, status ou conhecimento. E muitas vezes o homem natural vai sair para fora quando é quesito liderança. Por quê? Porque na cabeça do homem natural, do crente natural, liderança é status. Liderança é influenciar, mas não me torna alguém influente. Pode tornar, mas essa não deve ser a minha busca. Eu posso até entender que o fato de eu ser um líder, eu gero influência. Mas eu não posso buscar liderança por causa disso. Entender que eu exerço influência precisa me dar medo, temor, senso de responsabilidade. Mas eu não posso ser ganancioso para alcançar isso para... Agora eu sou líder. Fala direito comigo. Chega na fila do Pascoff. Eu não quero ficar na fila. Por quê? Porque eu sou líder. Chega em casa, mulher. Vou imitar o pastor. Eu sou líder, agora tira minha bota. Lava minhas frieiras. Você é doido chegar em casa e fazer isso. E o que é a ganância? Ambição desmedida de riquezas, honras ou glória. Lícita ou ilícita? Porque o ambicioso ele não quer saber se é ilícito, ele só quer saber se vai conseguir alcançar. Jesus disse uma vez aos seus discípulos governantes, eles exercem autoridade uns sobre os outros. Entre vocês não será assim. Aquele que deseja ser o maior, seja o menor e servo de todos. Então, a ganância no contexto ministério, no contexto liderança, é desejar estar numa posição sem submeter aquilo que eu falei no início, ao processo que leva a este lugar. Primeiro, entender que quanto maior o nível de posição ou de liderança, maior o nível de servidão. Se eu sou líder de 5, eu sirvo quantas pessoas? 5. Se eu sou líder de 50, eu sirvo 50. Quanto maior o nível de liderança, maior o nível de servidão. Então, o escritor fala aqui da ganância. No contexto ministerial, a ambição pode ser entendida como manipular ideias, processos e até pessoas para benefício próprio, sem pensar no corpo ou até indo contra o corpo de Cristo, ou a visão da igreja local, para que tenha o seu nome ou o seu ministério engrandecido. Eu vim de um ministério que tinha muitas profecias, que farei notório o seu nome. E eu sempre fiquei preocupado com isso. Eu falei, Deus, eu não consigo te ver nisso. A sua palavra me dá suporte para julgar as profecias. Amém? Você concorda comigo? Eu passo em Filipenses, versículo 2, daí eu vejo que ele, capítulo 2, se esvaziou, fez semelhante a homens, se humilhou a si mesmo, foi achado na forma de servo, suportou morte de cruz, daí ressuscitou, pelo que também Deus deu a ele, chamado Jesus, um nome sobre todo nome. Eu falei, Deus, fora Abraão, no Antigo Testamento, que Deus fala que engrandeceria o seu nome, e Jesus, que passou o que passou, eu não quero ter meu nome engrandecido. Por quê? Porque eu não passei nem o que Abraão passou no Gênesis para ter meu nome engrandecido, muito menos que Jesus passou na cruz. Então, isso pode acontecer? É óbvio que pode. Quantos já ouviram falar no pastor Eibe? Agora vai perguntar se ele buscou a Deus ou liderança para ter seu nome grande. Quantos conhecem o pastor Michel? Se ele fosse trabalhar para ter o nome dele engrandecido, ele não ia para uma nação que ninguém conhece ele. Entendeu que muitas vezes as nossas aspirações estão baseadas não no chamado e propósito de Cristo, mas nas nossas frustrações? Eu quero ser grande, mas é porque eu tive um problema, porque eu não fui reconhecido. Eu quero ser aceito, mas é porque eu ainda não fui curado das minhas rejeições. E daí a gente acha que Jesus tem que satisfazer os meus caprichos de áreas emocionais da minha vida que não foram curadas, não porque Ele não quis, é porque eu não me sujeitei. Então, queridos,
Existe lugar para todo mundo no reino de Deus fazer alguma coisa para Jesus ver. Só que só existe um nome que é sobre todo nome, não é o meu, não será o seu. Esse nome já foi estabelecido pelo próprio Deus, e o nome dele é Jesus. Jesus. Então, a gente entende como manipulação, né, como ambição ministerial, manipular ideias, processos e até pessoas, mas entendemos também como desejar a todo custo a liderança a ponto de fazer algumas manobras ou manipulações para que o seu nome seja lembrado na hora de ser indicado um líder, sem que haja preparo, maturidade e estrutura para tal. E muitas vezes é usado o quê? Bajulação. É a linha fina entre honra e bajulação. A pessoa que geralmente honra, ela tem uma estrutura honrável. Já o bajulador, ele não tem nada, a não ser palavras vazias. Só que ele tenta com essas palavras vazias ganhar o coração, uma posição no coração do seu líder, para ser lembrado. Não, eu quero ser um líder, eu estou aqui para servir. Queridos, está todo mundo aqui para servir. Inclusive Jesus, ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então está todo mundo para servir. E todo mundo tem espaço para servir sem problema algum. Então a nossa motivação precisa sempre partir do princípio da boa vontade. Não por ganância, mas de boa vontade. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15 diz, eu, a pastora ama esse versículo, de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. De boa vontade. Foi obrigado? Não. Ganancioso? Não. De boa vontade vou me gastar e me deixarei gastar em favor de vocês. Me deixará gastar. Ele vai se deixar gastar por quem? Pelo povo. O povo vai falar, eu vou entregar o que eu tenho, vou me gastar por vocês, e vocês podem pedir o que quiserem, o tempo que quiserem, o ensino que quiserem, porque eu vou me deixar gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Então, o parâmetro aqui é boa vontade. Não é ganância, não é um desejo de obter alguma coisa em meu benefício. E geralmente o ganancioso, ele não está nem querendo dividir alguma coisa. É ele só. Se eu não me beneficiar sozinho, então não tem espaço para essa ideia. Quando a boa vontade, ela opera no outro extremo. Porque o que é boa vontade? É disposição ou atitude favorável ou agradável em relação a algo ou alguém. E nesse contexto, o eu não inclui. É algo ou alguém. Você já pediu alguma coisa para uma pessoa, um funcionário, um filho? Geralmente é os filhos, né, que a gente branqueia o cabelo. Não, branqueia não, em nome de Jesus. Os filhos dão muita alegria para vocês, para mim também. Que você pede alguma coisa e quando ele mostra boa vontade em fazer, é tão bom, né? A gente fala, uau, rapaz, que é o filho que eu pedi a Deus, é o funcionário que eu pedi a Deus, é o discípulo que eu pedi a Deus, porque ele não apenas fez, mas ele fez de boa vontade. Existe uma diferença. E a pessoa com o coração errado, nossa, eu fiz e ainda está reclamando, mas fez mal e porcamente quer um prêmio. O troféu joinha. E a própria Bíblia diz, tudo que vier à sua mão para fazer, faz conforme as suas forças. E nós sabemos que a gente consegue fazer melhor do que aquilo que a gente fez. Então a Bíblia fala, tudo que vier à sua mão para fazer, faz conforme as suas forças, porque para a sepultura que você irá, lá não haverá obra nenhuma. Ou seja, enquanto você está vivo, querido, dê a sua vida para aquilo que você vai fazer. Seja intenso. Seja intenso. Essa é uma das coisas que diferencia. Mas chegou depois de mim. Pois é, mas a intensidade não parou. Porque muitas vezes a gente começa algo bem, mas termina mal, ou nem termina. E o terminar mal não estou falando nem de ir embora, desviar. Não, estou falando tipo, começou servindo o Rei dos Reis, terminou servindo o carpinteiro de Nazaré. Entendeu? Então, seja intenso, faça de boa vontade.
Liderar de boa vontade é sempre agir para o bem do próximo, do corpo de Cristo, baseado nos princípios de Deus. Tudo que fizeres a um desses meus pequeninos é a mim que fareis. Fazer de boa vontade é fazer as coisas como se estivesse fazendo para quem? Jesus. Se Jesus fosse o receptor da nossa produção dessa semana, ele ficaria feliz ou triste? Estou com medo do silêncio. Se Jesus fosse receber o que a gente produziu, o que a gente fez, o serviço que a gente prestou, ele seria honrado ou não? Credo, Alex. Prefiro que não responda. Responda, mas responda para si. Olhando desse ponto, aí é um pouco grave. Querido, o reino de Deus é o único ponto a se enxergar. Tudo que fizerdes, faça como para o Senhor. Tudo. Tudo que fizerdes, faça como para o Senhor. Então, liderar de boa vontade é fazer de tudo baseado nos princípios, de forma que, se houver benefício, quem seja beneficiado seja a igreja, e que, se houver glória, quem seja glorificado seja Cristo. Isso é fazer de boa vontade. E eu, como diz no moletom azul, que eu descobri que a Anne ainda tem, eu sou o terceiro. Se tiver só 3, óbvio, né? Primeiro Deus, segundo o próximo, depois eu. Boa vontade. Vou servir a Deus de uma forma muito intensa. Vou servir meu irmão como se estivesse servindo a Deus. E eu fico na espera de um galardão se de repente a minha obra for de fato preciosa. Mas quando a gente está com o coração dessa forma, com certeza é uma obra preciosa. Porque as obras que vão queimar naquele dia, madeira, feno e palha, não são obras de quem lidera com boa vontade. São obras de quem lidera por ganância ou por obrigação, que passarão pelo fogo, mas não serão purificadas. Elas queimarão e se extinguirão. Mas aquilo que será passar pelo fogo e vai ser purificado como ouro, serão obras que foram feitas com zelo, com boa vontade, espontaneamente, com espontaneidade. Terceiro, postura. Qual é a postura nesses requisitos aqui de um líder? Não como dominadores, mas sendo exemplo para o rebanho. Existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo, assim como existe uma diferença de paternidade e paternalismo. E se nós não entendermos essa diferença, tanto nós que exercemos essa autoridade, quanto nós também que estamos debaixo dessa autoridade, nós podemos confundir as coisas aqui e aqui. E daí as mãos que representam as obras não vão produzir algo bom. O escritor aponta que o rebanho nos foi confiado, não como dominadores do rebanho que foi confiado, mas sendo exemplo para o rebanho. É isso que diz o versículo. Isso é uma baita responsabilidade, pois tanto a omissão, que é um extremo da autoridade, quanto a dominação, que é o outro extremo da autoridade, estarão sob juízo e prestação de contas diante de Deus. Você exerce liderança ou quer exercer a liderança, saiba que a omissão e a dominação, que são extremos, elas são passíveis de julgamento, de juízo. Lucas capítulo 12, versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, mas não sabia a vontade, levará poucos açoites. Mas a parte do versículo que eu quero enfatizar é essa aqui. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão, muito mais lhe será cobrado. Voltando para Pedro, diz que as ovelhas foram o quê? Confiadas. Então aquilo que é confiado a nós, muito mais ainda será cobrado ou requerido. Queridos, nós precisamos entender que quando Jesus se encontrou com Pedro, depois dele ressuscitar, Pedro estava nadando pelado, voltando a pescar, e ele prepara alguns peixes ali para ele comer. E daí quando Pedro volta para comer, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele fala: amo.
Jesus não falou, apacenta as ovelhas do Alex. Seria muito mais fácil para nós se fosse assim. Mas não, ele falou, apacenta as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. O pastor já fez essa figura uma vez, eu vou fazer novamente. Eu cuido das ovelhas desse rebanho para o pastor Michel, que cuida das ovelhas de um rebanho um pouco maior, para o pastor Jackson e Meila, que cuida de um rebanho já estadual, para o pastor Sabá, que cuida de um rebanho, e a pastora Marileia, que cuida de um rebanho regional, para o pastor Eibe, que cuida de um rebanho nacional, para o pastor Paulo Jeff, que cuida de um rebanho global, para o Senhor Jesus. Então, queridos, o pastor, ele nunca é dono do rebanho, ele trabalha para o dono do rebanho. As ovelhas não pertencem a nós. Lembra que perguntaram para Davi, quando ele foi levar a marmita para os seus irmãos na guerra, onde estão as poucas ovelhas do teu pai? Óbvio que Davi, como um excelente pastor, tinha deixado elas guardadas para servir o cabeção que fez essa pergunta. Mas até um cabeção feito um irmão mais velho de Davi sabia que as ovelhas pertencem ao pai. Então nós precisamos ter esse entendimento, querido, que as ovelhas pertencem ao pai. E por que a gente cuida? Porque foi confiado a nós. Então tudo aquilo que é dado será cobrado, e aquilo que é confiado, muito mais ainda, lhe será requerido. Em outra versão, Deus deu autoridade ao homem para dominar sobre os animais do campo, peixes do mar, aves do céu, sobre a terra e os animais que rastejam por ela. Isso está em Gênesis. Mas não deu autoridade para dominar pessoas. Liderança saudável guia, corrige, conduz, inspira, repreende, ensina e serve, mas não domina. E é exatamente aqui o ponto nevrálgico da questão. Dominadores amam serem servidos, como se tivessem serviçais ao seu dispor. Mas nós estamos numa grande família, impondo medo, suborno e barganha. Eu até vou ficar aqui, eu me sinto até... E às vezes, aqui não tem isso, querido. É só ensinamento, porque tem bastante líder novo. Isso aqui, o pastor já pregou sobre essa mensagem. Mas muitas vezes eu já vi, não vi aqui, sei que não vou ver, muitas vezes as pessoas se sujeitam a estar debaixo de uma liderança assim, sabe por quê? Porque elas têm um cargo. Eu não vou sair debaixo dessa liderança, porque senão eu perco o meu cargo. Aí é um interesseiro ganancioso, se enquadra no segundo tópico, no segundo parâmetro. Não, eu vou me sujeitar porque eu estou em busca de algo que vai satisfazer o meu ego. É pior do que o dominador, porque entende a situação e não se posiciona. Não significa que não temos mais que servir o próximo. Estou falando isso então eu não vou servir mais o meu líder, o meu discipulador, o pastor, não vou servir mais ninguém. Não estou falando que isso, querido. Mas precisamos servir a todos. Podemos e devemos ter sim em alta estima os nossos líderes. Se eles ensinam a palavra, a Bíblia diz que eles são dignos de dupla honra. Mas fomos chamados para servir a todos, porque tem pessoas que só sabem servir líderes, só falam manso com líderes, só se dispõem com líderes, mas não serve de forma nenhuma a mais ninguém. Bajulação terrível, terrível. Terrível. Sabe por que ninguém bajulou Jesus, querido? Porque não dava linha para isso. Não dava linha. E existe uma diferença, uma linha fina também, principalmente quando a gente tem pouco entendimento entre bajulação e honra. A honra sempre dá fruto. A bajulação é estéril. Que bajulação não produz nada. Uma vez meu sogro trabalhava no Rio de Janeiro com obras lá de construção, doido.
ele era representante de uma construtora daqui do Paraná. E quando atrasavam o pagamento, os caras sentavam numa mesa, colocavam uma .40, uma 9mm, e falavam: isso aí, seu Portela, chamava ele pelo sobrenome. Se não sair o dinheiro do nosso churrasquinho esse final de semana, ninguém volta para casa, vivo. Daí, como faziam sempre o depósito pela conta dele, ele pegava, sacava do limite e falava: vocês vão se virar com os juros. Mas os caras queriam só uns cinquentão, só para porque o churrasco de carioca é um pouco diferente do nosso aqui, né? Qualquer coisa que dá para assar na brasa, eles faziam. Eles queriam uns cinquentão só para o final de semana. Daí meu sogro já foi pegando as manhas e ficou mais tranquilo. Depois ele só falava, ameaçava tirar as rodas do carro, porque eles gostaram tanto do meu sogro que pararam de ameaçar a vida dele. Mas, dentre esses caras, tinha um que fazia de conta na frente do meu sogro. E quando meu sogro não estava, porque ele tinha que resolver outras coisas, porque lá era como se ele fosse o patrão, contratava, demitia, comprava, atendia os donos da obra e tal. Então, ele nem sempre estava na obra. Então, muitas vezes, tinham pessoas que na frente do líder, do patrão, tinham uma postura. Quando eles saíam, a postura era totalmente contrária. Não mudava um pouquinho, era totalmente contrária. E tem esse mesmo princípio, querido. Tem o mesmo princípio. Às vezes não é bajulação, mas às vezes é oposição. Porque o coração ruim, ele sempre vai manifestar de alguma forma, sempre vai dar um fruto. Eu lembro que ele falou uma vez que tinha um cara que, quando meu sogro estava na obra, ele andava mancando. E daí ele não podia levantar peso, a obra, mas não podia levantar peso, trabalhava bem de boa. Recebia o salário de pedreiro, trabalhava menos que o servente. Se bem que o servente trabalha, né, pesado mais que o pedreiro. Mas o pedreiro sabe mais, então é o que tem para hoje. Só que quando ele saía, ele começava a andar normal, no meio da firma. Andava normal, não tinha problema nenhum, ele só estava fingindo para poder manter a vida morgada que ele estava tendo. O bajulador, ele é igual, querido. Só que de uma forma contrária. Uma forma contrária. Porque perto do seu objeto de bajulação, ele serve, que é uma beleza. Ele faz tudo que pede. Mas quando está longe, ele parece Esses dias eu falei do Vingador, da Caverna do Dragão, mas tem o veinho baixinho. Mestre dos Magos, parece o Mestre dos Magos. O patrão saiu, ele some. Sumiu, não serve mais, ou o líder saiu, ele não serve mais. Sempre está ânimo doble, duas caras, tem a capa de humildade, mas nega a eficiência, a eficácia dela. Está parecendo uma coisa que, nós servimos a um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Eu não posso fazer algo me escondendo do meu líder, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, achando que Deus não vai ver. E pior, achando que o Espírito Santo não é um X9, ele fala principalmente para as irmãs de coque. Principalmente, eu lembro uma vez que o pastor falou: Alex, essa área aqui. Então, pastor, nessa área aí eu dei uma escorregada. E por que você não me falou antes? Espera eu perguntar. O Espírito Santo estava conduzindo aquela conversa. Que não queria me envergonhar, não queria me expor. Ele só, por amor a mim, para que eu não caia de vez, ele estava usando a pessoa que ora pela minha vida. E muitas vezes a gente acha ruim por ser escavado por Deus através dessa retroescavadeira que chama-se seu líder, seu discipulador, seu pastor. Esses dias falaram: alguém pediu carona. Já falaram: a última vez que eu pedi carona para o Alex, ele fez umas perguntas meio complicadas para mim. A pessoa estava até assim, chamando o Uber. É o amor que nos move, cara. É o amor que nos move. Por causa do amor de Cristo que veio sobre a nossa vida, é que a gente se gasta por vocês. É que o seu líder se gasta por vocês. É que muitas vezes o nosso fuso daqui para lá está 15 horas, né? Ou 14 depois que voltou uma hora
Só que, tipo, o pastor está assistindo hoje, mas para eles é quarta-feira. E é uma confusão esse negócio, mas é por amor que ele entra nessa confusão de fuso, que daí para eu saber o horário que ele está, eu tenho que voltar algumas horas, mas na verdade ele está 15 horas à frente, eu volto 9 horas para trás, e daí eu abro o celular para ver que horas são. Mas, tipo, é um desgaste natural por causa de algo sobrenatural. Entender uma mensagem dessa é entender que se não for por causa do amor de Cristo, eu não posso ousar liderar ninguém. Esposas que estão aqui, vocês aceitariam no dia do seu casamento, falar, teu marido falar para você, não é por amor que eu estou casando com você, e você aceita dizer sim da mesma forma? E um ministério que nem tem tanto peso igual o casamento, dependendo do ponto de vista. Às vezes a gente nem faz baseado no amor. Então, queridos, Deus está, pela misericórdia dEle, Deus está alcançando muitas pessoas e trazendo muitas vidas para esse contexto chamado igreja. E eu sei que Ele vai fazer muito mais, mas assim como o pastor falava, e ele viu, e eu também tive o desprazer de ver ministérios grandiosos, reduzindo a nada, porque o que movia eles não era mais o amor, a Deus e as pessoas. E quando a gente ama com o amor de Deus, e a Bíblia diz que Deus que ama, açoita e corrige o seu filho por amor, para que ele não tenha um fim pior do que ele, ou um fim terrível. E nós, como pais naturais, fazemos isso também. Qual pai aqui que nunca brigou com... Eu espero que não tenha a mão levantada, mas vou perguntar da mesma forma, só por curiosidade. Que nunca chamou atenção, nunca repreendeu o filho? Levanta a mão. Você nem é pai. Você é? Você nunca repreendeu teu filho? Mas você não mora com ele. Mas temos aqui homens de Deus que podem ensinar você. Porque é princípio bíblico. E se é princípio bíblico, é inegociável. Porque a Bíblia diz que a correção está totalmente ligada no amor. É impossível separar a correção do amor. Eu corrijo, chamo a atenção, puxo a orelha, deixo sem celular, deixo de castigo meu filho. Porque eu vivi um pouco sem isso. Meus amigos viveram totalmente sem isso. E eu não estou afim de ver o mesmo futuro para os meus filhos, do futuro que eu e meus amigos, da vida que eu e meus amigos tivemos. Eu ainda aqui, minha mãe era muito louca. Então ela fazia umas doideiras, assim, mas as mães dos meus amigos, os pais, eram muito coniventes. Moramos num lugar muito complicado. E pelo menos umas 12 mães tiveram que enterrar os seus filhos assassinados. Porque era demais corrigir. Eles é bicho solto, né? Deixa viver como quer. Não viveu. Não viveu. Teve um dos velórios que o cara parou para demonstrar brutalidade e descarregou uma arma no cadáver que estava no caixão. Então, queridos, a correção é para que a gente não tenha um fim trágico. Deus conhece o nosso amanhã. Deus conhece o resultado da nossa vida. E às vezes Ele revela para algumas pessoas. E daí é mais doido, porque quando você vê um Armando Coque indo bem devagar para o seu lado, os assembleianos sabem o que eu estou dizendo. Porque eu lembro quando eu estava na igreja, uma irmã começava a levantar falando em mistério, dando cambaleada e vindo bem devagar. Eu falei, Jesus, ela está vindo na minha direção. Eu falei, que ela vire, que ela vire, que ela vire, que ela vire, que ela vire. Daí, às vezes virava e ia para o outro, falei, glória a Deus, livramento. Mas algumas vezes já ouvi, desce para o Jordão, desce para a mesa do oleiro, Deus precisa te quebrar. E daí começava a chorar, o Senhor me descobriu. Se coloque de pé, querido.
é melhor ser descoberto por Deus em meio ao erro e evitar uma tragédia do que ser acobertado pelo diabo e ir para o inferno, querido. Por isso a gente precisa entender que as correções, elas têm a sua nobreza no próprio nome. Porque quando você está andando de GPS e você vira uma rua errada, ela vai falar corrigindo a rota. A correção serve para colocar a gente no lugar de onde a gente não deveria ter saído. Então, qual é a postura correta de um líder? Ser exemplo para o rebanho. É não ser dominador, que deseja receber serviço, honrarias, bajulação, porque o dominador, ele gosta de bajulação. A honra até não é muito boa, porque a honra não vem da forma que a gente espera, né? Mas a bajulação, ela preenche o ego. A honra toca no espírito. Então, o dominador, às vezes, ele prefere algo que toque no ego do que no espírito. Então, ser exemplo para o rebanho vai na contramão disso. Seja o primeiro a fazer. Seja o primeiro a fazer. Eu fazia algo que eu aprendi com o pastor a duras penas. Quem são os meus discípulos aí sabem. Que numa célula nós somos os últimos a servir. E a ser servido. E o primeiro a servir. Em algumas células já ficaram até bravos, trouxeram para a gente primeiro servir alguém. Mas já comeu? Eu falei, não, eu servi alguém. Mas é para você, obrigado. Servir alguém. Por quê? Porque a gente precisa ensinar. Porque nós naturalmente vamos querer ser servido antes. Mas o pastor sempre me ensinou, Alex, não terceirize. Porque eu tinha uma tendência muito grande a ponto de terceirizar as coisas. Ele passava algo para eu fazer, e nessa tendência de terceirizar, eu falava para alguém fazer aquilo que era para eu fazer. Não saía na velocidade e da forma, nem quando, nem como tinha que ser feito. E aí eu não tinha as respostas porque eu não estava fazendo, eu estava terceirizando. Alex, é errado pedir para os outros fazer? Não. Mas terceirizar não é a forma que o reino se move. O reino se move por fator geracional. E ele começou a me ensinar a gerar. Eu falei, primeiro, Alex, você faz. Depois, você ensina como se fazer. Você faz, o discípulo vê. Depois você faz, o discípulo ajuda. Daí o discípulo faz e você ajuda. Depois o discípulo faz e você aplaude. É dessa forma, querido. Eu ensino com exemplo. Gero isso nas pessoas, porque só posso gerar a partir de um DNA que eu já tenho. Porque se eu gero alguém e ele não tem o DNA que é o meu, não foi eu quem gerou. Então, como o reino se expande? Fator geracional. E o fator geracional não combina com dominação, porque o fator geracional exige suor, trabalho, paciência, persistência, perseverança, paciência de novo, porque a gente precisa muito mesmo. Então a gente precisa entender que não é com desistência, não é com frouxidão, não é amarelando, não é deixando para depois que expande o reino, é gerando. E gerar custa, querido. Gerar custa. E depois que eu gero nas pessoas, eu preciso ficar felizão da vida. Sabe por quê? Porque eu posso ver elas fazendo obras maiores. E é isso que nós precisamos declarar sobre aqueles que estão aprendendo conosco. Vocês farão obras maiores. Jesus declarou isso sobre os seus discípulos. E o que acontece quando agimos assim? Mesmo texto, só que versículo 4. 1 Pedro 5:4. E no caso aí, que é uma conjunção. Quando o Supremo Pastor se manifestar, ou o Supremo Líder, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho, ou seja, uma coroa imarcessível.
E a Bíblia usa esse atributo para o lugar que Deus habita. Ele é um Deus que habita num lugar imarcessível, um lugar que não perde o brilho. Então, se nós fizermos isso, se nós caminharmos sobre esses atributos, se nós buscarmos a Deus, nos sujeitarmos aos seus ensinamentos, nos sujeitarmos também aos ensinamentos que Deus traz através das pessoas, especialmente nossos discipuladores e nossos líderes, e nos sujeitando a aprendermos pelo menos essas 3 coisas, esse vai ser o prêmio. E quando o Supremo Pastor ou o Sumo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Por quê? Porque essas 3 coisas, espontaneidade, boa vontade e exemplo para o rebanho, são características de Jesus. Quando nós conseguimos alcançar isso, nós estamos parecidos com Cristo. É o caminho que leva a gente a alcançar a estatura de varão perfeito, porque Cristo é perfeito. Então, quando nós caminhamos sobre isso, deixando as coisas que para trás ficam, o que precisa ficar para trás? A ganância mórbida por uma liderança, ou por um ministério, por uma posição, por reconhecimento, a dominação, a obrigatoriedade. Eu faço porque tem que fazer. Não, eu faço o que tem que ser feito, mas eu encontro contentamento naquele que me chamou para isso. Eu lembro uma vez que eu cheguei, pastor, eu trabalhava com toldo. Eu falei, pastor, não aguento mais ver toldo na minha frente. Vou mudar de ramo, mas ainda não sei o que fazer. O pastor liberou uma palavra e ela se cumpriu, acho que não deu um ano. Eu falei, Deus vai te dar um outro ramo, mas não antes de você encontrar contentamento no que você está fazendo. E aconteceu. E ele ainda deu uma segunda palavra nessa palavra. Só que quando você encontrar contentamento, Deus vai te dar um ramo que vai ser o seu Isaac. Vai ser a promessa de Deus, vai ser o teu sonho realizado. Só que Ele vai pedir esse Isaac para você. E Ele não vai impedir de você imolar ele. E cá estou. Para a glória de Jesus, querido. Não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, feche seus olhos, querido. Vamos cantar primeiro antes de orar. Ou vamos orar cantando, cantar orando. Mas